Na noite deste sábado, um momento inesperado roubou a cena e deixou o público em êxtase no Allianz Parque, em São Paulo, durante o tão aguardado show de despedida do grupo Sorriso Maroto. Goiás News. Notícias, sem más delongas. Vamos para a notícia. Enquanto milhares de fãs cantavam em coro os sucessos que marcaram gerações, os holofotes se voltaram não apenas para o palco, mas também para a plateia, onde o levantador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho, protagonizou uma cena que incendiou as redes sociais. Aos 39 anos, o atleta foi flagrado aos beijos apaixonados com uma misteriosa jovem de cabelos avermelhados. O clima de romance em meio à multidão emocionada não passou despercebido, e rapidamente as imagens se espalharam, despertando curiosidade sobre a identidade da acompanhante e reforçando a aura de surpresa que envolveu a noite. Filho do lendário técnico Bernardinho, Bruninho sempre chamou atenção dentro das quadras pelo talento e liderança, mas, dessa vez, foi fora delas que seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados, mostrando um lado mais íntimo e descontraído do ídolo do esporte brasileiro. E o cenário para esse flagra não poderia ser mais emblemático. O encerramento da turnê Sorriso às Antigas, projeto que já percorreu mais de 30 cidades, emocionando mais de 800 mil pessoas, e que encontrou seu ápice nessa apresentação histórica em São Paulo. O Allianz Parque, lotado, transformou-se em um verdadeiro templo da nostalgia, onde cada acorde fazia ecoar memórias e histórias de amor, encontros e despedidas. A plateia vibrou intensamente, não apenas pelas músicas que atravessaram décadas, mas também pela energia contagiante de um grupo que, há 25 anos, escreve seu nome na história do pagode brasileiro. Entre os famosos presentes, nomes de peso como o ex-BBB Nizam, a comediante Bruna Luiz e Ana Livia também marcaram presença, reforçando o status de espetáculo imperdível que a noite carregava. No palco, a emoção era visível. Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, não conteve a gratidão ao falar sobre o fim dessa jornada. Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o Sorriso Maroto às Antigas, e finalizaremos em 2025, essa turnê que nasceu para ser algo comemorativo pelos 25 anos da banda e acabou se estendendo para mais 2 anos, declarou, em tom de despedida, que arrancou lágrimas e aplausos calorosos da multidão. Ele ainda reforçou: a partir de dezembro deste ano, não haverá mais um próximo ano, mas, para cada cidade por onde passarmos, será nossa última apresentação. Palavras que ecoaram no coração de cada fã presente, selando uma noite inesquecível, marcada pela mistura de alegria, saudade e emoção. Enquanto o público se despedia do Sorriso Maroto em um dos maiores espetáculos já realizados pela banda, Bruninho aproveitava cada instante ao lado da jovem ruiva, mostrando que mesmo em um evento coletivo, momentos pessoais podem se transformar em grandes destaques. A cena dos beijos apaixonados, em meio a uma multidão iluminada por celulares erguidos e vozes que entoavam sucessos inesquecíveis, deu ainda mais brilho a um evento que já era histórico. A noite ficará marcada não apenas como o adeus triunfal de uma das maiores bandas de pagode do Brasil, mas também como um instante em que esporte, música e romance se encontraram em uma celebração única e arrebatadora. O Allianz Parque, em São Paulo, foi palco de uma noite que ficará para sempre gravada na memória de quem esteve presente, mas não apenas pela despedida histórica do Sorriso Maroto. Em meio à atmosfera de nostalgia e emoção que tomava conta de cada canto do estádio, um detalhe inesperado arrancou suspiros, flashes e comentários fervorosos. O levantador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho, filho do lendário Bernardinho, foi flagrado vivendo um momento de puro romance. Aos 39 anos, o atleta, acostumado a liderar a seleção em quadras lotadas, trocava beijos calorosos com uma jovem de cabelos avermelhados, diante de uma multidão que cantava em coro os maiores clássicos do grupo. A intensidade do gesto, em um ambiente tomado pela energia contagiante da música e da celebração, fez o público se dividir entre o espetáculo no palco e a cena apaixonante na plateia, que logo se tornou assunto quente nas redes sociais. E não era para menos. O Sorriso Maroto, com mais de 2 décadas de história, entregava ao público um espetáculo que não era apenas um show, mas uma viagem no tempo. A turnê Sorriso às Antigas,
que já emocionou mais de 800 mil pessoas em mais de 30 cidades pelo Brasil, chegou ao seu ápice em um estádio lotado, onde cada voz se uniu em um coral que fazia ecoar emoções profundas. O clima de despedida estava no ar, e Bruno Cardoso, visivelmente emocionado, compartilhou com os fãs que esse ciclo estava se encerrando. Ele revelou que o projeto, inicialmente pensado para comemorar os 25 anos da banda, se estendeu por 2 anos a mais graças ao sucesso avassalador e à conexão poderosa com o público. A partir de dezembro deste ano, não haverá mais um próximo ano, mas para cada cidade por onde passarmos, será nossa última apresentação, disse o cantor, arrancando aplausos ensurdecedores e lágrimas de muitos que acompanhavam aquele momento único. Entre os presentes, não apenas fãs comuns, mas também diversas personalidades que foram prestigiar o espetáculo. O ex-BBB Nizam, a comediante Bruna Luiz e Ana Lívia estavam entre os famosos que também se emocionaram com a noite de despedida. A grandiosidade do evento fez com que o Allianz se transformasse em um verdadeiro santuário da música popular brasileira, onde cada detalhe parecia ter sido cuidadosamente preparado para criar memórias inesquecíveis. Luzes, efeitos especiais e a interpretação visceral dos artistas transformaram a apresentação em um verdadeiro espetáculo de celebração e despedida, capaz de mexer com as mais profundas emoções do público. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. Mas enquanto o palco brilhava e a plateia se emocionava, Bruninho roubava uma parte especial dos olhares ao protagonizar uma cena que simbolizava o amor e a intensidade dos sentimentos que também movem a música. O beijo apaixonado, cercado pela energia de milhares de pessoas vibrando em uníssono, foi a prova de que grandes momentos não se limitam às luzes do palco, mas também se encontram nos detalhes da plateia. A imagem do atleta, feliz e entregue ao momento, se tornou um dos registros mais marcantes da noite e adicionou um toque inesperado e romântico a um evento que já era grandioso por si só. Assim, a despedida do Sorriso Maroto foi além da música. Foi um encontro de emoções, histórias e novos capítulos que começam a ser escritos diante dos olhos de todos. Prepare-se, porque o que aconteceu na noite deste sábado no Allianz Parque, em São Paulo, ultrapassa qualquer expectativa e promete deixar você arrepiado do começo ao fim desta história. O show de despedida da turnê Sorriso às Antigas, do consagrado grupo Sorriso Maroto, não foi apenas um espetáculo de música. Emoção e nostalgia foi o palco de um momento arrebatador que se transformou em um dos assuntos mais comentados do país. Em meio a um estádio tomado por mais de 40 mil pessoas em coro, cantando a plenos pulmões os clássicos que marcaram gerações, os holofotes se voltaram para a plateia, onde Bruninho, levantador da seleção brasileira de vôlei e filho do icônico Bernardinho, protagonizou uma cena que deixou todos de queixo caído. Aos 39 anos, ele foi flagrado aos beijos apaixonados com uma jovem misteriosa de cabelos avermelhados, em um clima de intensidade que parecia ter saído de um filme. O público, entre surpreso e encantado, rapidamente registrou cada detalhe, e as imagens correram às redes sociais como fogo em palha seca, tornando o atleta o centro das atenções da noite. Mas se o beijo inesperado de Bruninho foi capaz de incendiar os comentários, o cenário que o envolveu não poderia ter sido mais emblemático. O Sorriso Maroto estava em seu auge, entregando uma despedida que ficará marcada para sempre na história do pagode brasileiro. A turnê, que percorreu mais de 30 cidades e emocionou mais de 800 mil pessoas, encontrou no Allianz Parque o seu grande finale, transformando o estádio em um verdadeiro templo da música e da emoção. Cada música, cada acorde, parecia carregar um peso ainda maior naquela noite. Porque todos sabiam, aquela seria a última oportunidade de ver o grupo interpretar, ao vivo, os maiores sucessos que embalaram romances, marcaram festas e fizeram parte da vida de milhões de brasileiros. E em meio à vibração coletiva, a emoção se tornou quase palpável quando Bruno Cardoso, a voz marcante do grupo, tomou o microfone para compartilhar uma confissão carregada de sinceridade e saudade.
Com olhos marejados, ele revelou que o projeto, inicialmente criado para celebrar os 25 anos de carreira da banda, havia se estendido por 2 anos além do planejado, tamanha a conexão e a paixão do público. A partir de dezembro deste ano, não haverá mais um próximo ano, mas para cada cidade por onde passarmos, será nossa última apresentação, declarou o cantor, arrancando aplausos estrondosos e lágrimas de quem compreendia a dimensão daquela despedida. Era a confirmação de que um ciclo se encerrava, e com ele, milhares de lembranças se eternizavam nos corações dos fãs. Entre os presentes, o brilho das celebridades reforçou ainda mais o status do evento. Figuras como o ex-BBB Nizam, a comediante Bruna Luiz e Ana Livia se misturavam à multidão, todos unidos pela mesma emoção, todos parte de um espetáculo que mais parecia uma celebração coletiva. Mas nada disso tirava a atenção do momento íntimo e arrebatador de Bruninho, cuja cena de romance ganhou contornos de símbolo. Um atleta acostumado à pressão e ao foco das competições internacionais, vivendo um instante de pura entrega em meio a milhares de pessoas, mostrando que até os grandes ídolos encontram espaço para o amor em meio ao turbilhão de emoções. Assim, a noite que já seria histórica por marcar o encerramento de uma das turnês mais grandiosas da música brasileira, tornou-se ainda mais inesquecível. O beijo de Bruninho, selado sob a energia vibrante do Allianz, transformou-se em um registro que ficará para sempre atrelado a esse espetáculo. O que aconteceu não foi apenas a despedida de uma banda que fez história, mas um encontro de emoções que mexeu com todos os presentes e, agora, com todos os que acompanham essa notícia. Foi a prova de que grandes momentos, quando vividos com intensidade, têm o poder de parar o tempo e de deixar qualquer um, literalmente, de cabelo em pé. Segure firme, porque o que você vai ouvir agora é um verdadeiro choque de realidade que atravessa as fronteiras do simples entretenimento e mergulha no coração pulsante da cultura brasileira. Imagine um estádio inteiro, o Allianz Parque, vibrando com a energia de mais de 40 mil vozes que não se calam, unidas por uma trilha sonora que é a alma do nosso país, o pagode do Sorriso Maroto, que em sua turnê Sorriso às Antigas percorreu o Brasil, emocionando plateias de norte a sul, com mais de 800 mil pessoas entregues a cada nota, a cada verso. Agora, no meio dessa atmosfera que já beira a transcendência, surge uma cena que, se você não estiver preparado, vai te deixar com os olhos arregalados, o coração acelerado e, sem dúvida, os cabelos em pé. Bruninho, aquele mesmo que todos conhecem como o maestro das quadras, filho do imortal Bernardinho e levantador da seleção brasileira de vôlei, foi flagrado em um momento de paixão intensa, trocando beijos apaixonados com uma jovem ruiva. Um gesto simples, jamais. Foi a quebra do palco para a plateia. O instante em que o universo do esporte e o universo da música se encontraram em uma explosão de emoção e humanidade que poucos viram, mas que ninguém vai esquecer. Agora pare para pensar. Em meio a um público esmagador, enquanto a banda dava adeus a uma turnê que já é lenda, Bruninho escolheu justamente aquele lugar, aquele momento, para mostrar que o amor não escolhe hora, lugar ou plateia. Ele estava ali, não escondido, mas entregue, vivendo um capítulo pessoal que foi capturado pela lente de câmeras ávidas por registrar o inesperado. E o que isso diz para você, que está me ouvindo? Diz que mesmo em meio à grandiosidade, à fama e ao sucesso, somos todos movidos pelas mesmas emoções cruas, pelos mesmos desejos profundos. Essa cena nos lembra que por trás do atleta, do artista, existe um ser humano pulsante, com suas alegrias, seus segredos, seus encontros e desencontros. Um momento tão real que derruba qualquer distância que a fama possa criar entre o ídolo e você, espectador que está aí do outro lado, sentindo a intensidade de cada palavra que eu narro. Mas não se engane, essa noite foi muito mais do que um beijo roubado. Ela foi o encerramento de um ciclo épico, onde o Sorriso Maroto, em 25 anos de carreira, escolheu dizer adeus com uma turnê que virou história mais de 30 cidades, mais de 800 mil fãs e uma energia que parecia inesgotável. Bruno Cardoso, líder e voz da banda, não escondeu a emoção ao revelar que não haverá próximo ano para essa turnê.
Cada cidade visitada a partir de agora será a última oportunidade para viver ao vivo o que se tornou um patrimônio do pagode nacional. Uma notícia que pesa no peito de quem ama a música e o sentimento que ela carrega, porque é a despedida definitiva de um legado. E no meio dessa tempestade de sentimentos, a presença de famosos como Nizam, Bruna Luiz e Ana Lívia reforça a dimensão desse evento, que não foi apenas um show, mas um fenômeno cultural, social e emocional. Então, caro ouvinte, segure seus sentidos, porque essa é a hora de abrir os olhos para o que está acontecendo. Não é só uma notícia qualquer, nem um episódio passageiro. É o registro de um instante onde vida real e espetáculo se chocaram e se fundiram, mostrando que a arte, o amor e o ser humano são indissociáveis. Bruninho, com seu beijo no meio da multidão, nos lembra que por trás de cada manchete existe uma história, uma verdade que pulsa forte e que merece ser sentida, compreendida e compartilhada. Essa é a notícia que mexe com o seu coração e desperta aquela sensação quase visceral de que algo grandioso está acontecendo diante dos seus olhos, mesmo que eles estejam a quilômetros de distância. E essa sensação, meus amigos, é exatamente o que mantém viva a chama da curiosidade, da emoção e da conexão humana que a gente tanto busca. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!